3-1 e vai enfrentar na final o Boa Vista. É isso, o Flamengo agora encara o Boa Vista e para o Botafogo a situação ficou bastante complicada. Sem treinador, Felipe Conceição não resistiu, pesou também a eliminação no meio de semana na primeira fase da Copa do Brasil. Já já a gente fala em detalhes aqui dessa demissão após 7 jogos no comando do Alvinegro. Mas agora vamos fazer o seguinte, melhores momentos, né? Vamos aos melhores momentos. 3-1 pro Flamengo, que mandou na partida, né? Primeiro lance aí, o Diego cruza a bola na área, o Dourado quase marca de cabeça. Paquetá levanta na área, Rabelo desvia contra e Jefferson salva o Botafogo. 25, Dourado desvia de cabeça e Hever quase completa. Mas o zagueiro estava impedido nesse lance. Estreia do Henrique Dourado. Paquetá jogando muito, hein? Muito, acertou uma falta quase no cantinho, a bola foi pra fora, acertou chute de fora da área. Aí o Pará levanta, o Hever não foi legal nessa não. 33, escanteio, Dourado cabeceia, a bola passa perto. Era o Flamengo amadurecendo seu gol, que viria nesse lance aí, Everton. Deixaram o baixinho sem marcação, marcaram todo mundo, ele foi lá e fez de cabeça. Diego cobra a falta sozinho mesmo, né, Dani? Sozinho. Aí mais uma boa jogada do Paquetá e o Pará finaliza com perigo. Parecia um ataque contra a defesa, especialmente no primeiro tempo. Aí o Everton faz jogada pela ponta, chuta rasteiro e o Jefferson faz uma defesaça nesse lance. Aí o Flamengo começa com tudo o segundo tempo, Paquetá lança Everton, devolve na medida, mas Paquetá manda por cima do gol. Aí você vê, mudou de lado porque era ataque contra a defesa mesmo. O Hever tenta de bicicleta, o Jefferson defende ali com dificuldade, mas consegue defender. E aí o gol dele, estreou, marcou, acabou o tabu pelo Fluminense, o agora ceiflador. Não tinha marcado contra o Botafogo, ceifou, 2-0, primeiro gol do Dourado. Ou, como estão dizendo, ceiflou, o ceiflador estreou com gol. Mais um ataque do Flamengo, jogada construída ali de forma bonita, o René chuta, o Jefferson defende. Aí o Pará cruza, o Diego livre de marcação cabeceia por cima e o gol do Botafogo também. Com um recém-chegado, o Chiesa, jogada do Renatinho, que entrou no segundo tempo. O Chiesa chuta com força e diminui no Raulinho de Oliveira. 2-1. O empate era do Flamengo, é bom a gente lembrar, mas o Botafogo foi pra cima, Renatinho nessa cobrança de falta. E agora você já tá vendo o lance rubro-negro outra vez. É, o Vinícius Júnior. Júnior ali perdeu... Era pra estar nessa bola, né? O Vinícius Júnior. Duas tentativas do Vinícius Júnior, né? Na terceira ele vai marcar o gol. Terceiro gol do Flamengo, que vai dar uma confusão. Ó, belo gol, hein, Dani? Belo gol. A comemoração aqui foi bastante provocativa. Fez ali a imagenzinha enxugando os olhos de lágrimas, provocando a torcida do Botafogo. Deu confusão no gramado. A gente tem repórter ao vivo por lá. A bola entrou, 3-1, o Botafogo está eliminado, o Botafogo está sem treinador e a gente vai para o Estádio da Cidadania. Vamos conversar ao vivo então com os nossos repórteres por lá. Álvaro Loureiro chega para trazer informações para a gente da demissão do Tigrão e também desse Flamengo classificado. Álvaro, boa noite para você. Olá, Dani, boa noite para você, para o Edu, para todo mundo que acompanha o Central Fox. A gente está aqui no espaço onde foi realizada a zona mista do Flamengo, né? A delegação do Flamengo acabou de deixar o estádio Raulino de Oliveira, aqui em Volta Redonda, sabadão de futebol por aqui, um jogo para quase 7 mil pessoas, né? A grande maioria dos torcedores de flamenguistas que saíram daqui, claro, muito felizes com essa classificação. Como vocês mostraram aí, o Flamengo dominou o jogo desde o começo, né? Teve muitas chances no primeiro tempo, abriu o placar com o Everton, já na segunda etapa, logo no comecinho, aos 3 minutos, o Henrique Dourado, que já tinha algumas chances na partida, né? Tinha perdido algumas oportunidades de gol, acabou fazendo aí o primeiro dele com a camisa do Flamengo. Ele foi contratado, né, de um rival, veio do Fluminense, já estava há quase 3 meses sem fazer uma partida oficial. Hoje fez o gol, fez a ceifada aí para a torcida do Flamengo
pela primeira vez. A impressão que a gente tinha, né, naquele momento em que o Flamengo fazia 2-0 é de que se ele apertasse um pouquinho poderia até ampliar esse placar. Não foi o que aconteceu naquele momento. O Botafogo melhorou um pouquinho na partida com a entrada do meia Renatinho e também do Chiesa, que acabou diminuindo a diferença, fazendo o primeiro gol na defesa do Flamengo em 2018. Em 6 jogos é o primeiro gol sofrido do time do Paulo César Carpegiani, que depois ainda ampliou o placar com o Vinícius Júnior, que entrou no segundo tempo, fez o terceiro gol, fez ali a comemoração do chororô, né? Deu um pouquinho de discussão ali, mas ficou por isso mesmo. O Flamengo acabou conquistando a vitória, 5ª vitória em 2018. O time tem 6 jogos, 5 vitórias e 1 empate. Resultado que acabou causando a demissão do técnico Felipe Conceição do comando do Botafogo depois de 7 partidas. Claro, né, que não pesou apenas a eliminação na Taça Guanabara, pesou também a eliminação na primeira fase da Copa do Brasil, no meio de semana, diante do Aparecidense. Felipe Conceição demitido. O Flamengo agora olha para frente, olha para a final da Taça Guanabara, jogo que vai ser disputado no próximo domingo, no estádio Newton Santos contra o Boa Vista, jogo único. Esse jogo deve acontecer por volta de 4h30 da tarde, 5 horas da tarde. O horário ainda não está definido, segundo a assessoria de imprensa do Flamengo, mas o fato é que o time está na primeira decisão de 2018. Volto com vocês aí nos estúdios do Central Fox, gente. Legal, Álvaro Loureiro passando um pente fino nesse jogo. O Flamengo, então, tá na final da Taça Guanabara. E depois da partida, os rubro-negros comemoraram e comentaram a vitória no Clássico. Vamos ver o que disseram aí o técnico Carpegiani, o atacante Henrique Dourado, o ceifador e o meia Everton Ribeiro. Sempre espero boa produção. A minha maior satisfação é quando consigo colocar, passamos toda semana, a gente consegue colocar o time em campo e principalmente ele produzir um futebol realmente convincente, ganhar e convencer. Acho que a equipe foi uma equipe muito madura, muito tranquila. Nós tivemos aí uns 60 minutos de bom futebol. Os clássicos sempre são muito parelhos e hoje houve uma superioridade, modestamente dizendo, de uma equipe sobre a outra. Eu acho que eles fizeram por merecer esse resultado, com exceção de 10, 15 minutos depois do gol, e que numa jogada que eu não sei o que aconteceu, eu fui conversar com o Heber, ele me disse que ele simplesmente escureceu, perdeu, estava para ir na bola, escureceu e se perdeu todo. E que nós acabamos perdendo essa invencibilidade do gol, mas isso não importa, importa sim a produção. Eu fiquei muito satisfeito com o rendimento, há um progresso, há uma evolução, e isso para mim é muito mais importante que os 3-1 sobre o Botafogo. Marcamos história futebolisticamente, tendo o Nunes como um centroavante. Então hoje nós temos alguns outros meninos que estão despontando e o Dourado veio a somar nesse grupo. É uma figura que não participa muito da parte tática, ele tem uma função, que a marcação começa lá com ele também, mas a função dele é muito importante, que ele esteja presente na área, e isso ele sempre teve. É aquele cara que dá também, mas sabe jogar. Então, muito importante, gostei muito da atuação de toda a equipe, não foi somente do Dourado. Toda a equipe realmente esteve num bom nível, e isso que eu considero muito importante, essa evolução, esse progresso que nós tivemos taticamente como equipe. Já estava 3 meses praticamente que eu não fazia uma partida oficial, e agradeço também a todos os jogadores, como eu falei na saída, que me acolheram super bem, a todo o staff, e isso fez com que eu me empenhasse ainda mais, né? E sabia da responsabilidade que era, uma pressão muito grande, mas os jogadores me ajudaram bastante, e essa contribuição às vezes não vai ser nem com gol, né? Às vezes nosso papel ali na frente é de puxar a marcação, muitas das vezes, criar espaço para os jogadores que vêm de trás e fazer esse pivô. E na oportunidade que eu tive no segundo tempo, eu pude concluir em gol. Fiquei muito feliz, porque é sempre bom você estar fazendo a sua estreia marcando. Então isso traz ainda mais confiança, e agora é buscar o ritmo de jogo, né, que ainda faltou um pouquinho, mas feliz pelo resultado, e todo mundo está de parabéns. Eu acho que é sempre procurar evoluir, não vamos chegar ao nosso máximo nunca, não podemos nos acomodar. Então, uma nota 7 para que nós possamos ainda mais melhorar ainda mais, para que nós possamos conquistar os nossos objetivos esse ano. Pela nossa forma de jogar, bastante movimentação,
O Dourado encaixou muito bem, porque tem a presença de área ali, o que a gente precisa. Não é à toa que hoje ele fez o gol e teve mais chances, então acho que jogo a jogo cada um vai se conhecendo ainda mais e tem tudo aí para dar muito certo aí no Flamengo. É um jogo muito importante, eles estão de parabéns, não é à toa que chegaram na final, então a gente tem que ter muita atenção, como eu falei, jogo a jogo, evoluindo, para a gente continuar nessa evolução e jogando cada vez melhor. Bom, e com a demissão, acabou que quem foi falar do lado do Botafogo foi o gerente de futebol, o Anderson Barros, e ele disse que espera apresentar um treinador ainda nessa semana. Vamos ouvir. A diretoria do Botafogo decidiu, após o jogo, e como havia dito a vocês, que nós estávamos vivendo o dia a dia, em razão do que aconteceu ao longo desta semana, Felipe Conceição não é mais o treinador da equipe principal. Ao longo da próxima semana, nós estaremos anunciando o nosso novo comandante. Gostaria de agradecer a todos e que aguardem a próxima semana para que a gente possa apresentar um novo profissional, algo nesse momento que é o mais importante para a gente. Vocês partem assim do zero ou já tem alguma coisa para ter um novo treinador? Não, no futebol não há nada que se parta do zero, há sempre uma discussão, há sempre possibilidades e a gente vai trabalhar aí para que a gente possa estar suprindo essa necessidade que é muito importante para a gente nesse momento. Esse nome é o Jorginho, Anderson? Como disse para vocês, nós vamos apresentar o nome do treinador. Eu não vou especular nenhum nome nesse momento. Claro, muito recente ainda para ter um novo nome de treinador, mas o Felipe Facincani, repórter Fox Sports, fez o trabalho dele ali tentando apurar quem era e entra ao vivo agora com a gente para falar da situação. Seja bem-vindo, Facincani, boa noite. Tudo bem, Daniela? Ótima noite para você, para todo mundo ligado conosco aqui nos canais Fox Sports. Depois de uma forte chuva, tempestade aqui em Volta Redonda, clima nada favorável para o torcedor do Botafogo, que além de tudo sofreu uma derrota cachapante para o Flamengo, placar de 3-1. Teve esta informação bastante lamentável, a decisão que culminou com a demissão do técnico Felipe Conceição após 7 jogos. Não conseguiu desenvolver o trabalho dele com segurança, obviamente, também com estabilidade ao clube e, obviamente, também aos jogadores que ali estavam tentando absorver uma nova ideia de jogo, um novo planejamento que já iniciou no ano passado, ainda com a sequência daquilo que estava sendo implementado pelo antigo treinador Jair Ventura, mas, infelizmente, para o torcedor do Botafogo, pesou a eliminação no meio da semana, na primeira fase ainda da Copa do Brasil para a Aparecidense e também esta no primeiro embate, este grande clássico entre Flamengo e Botafogo pela semifinal da Taça Guanabara. Portanto, esses dois resultados pesados culminaram com a decisão do Felipe Conceição. O Anderson Barros, o diretor de futebol do Botafogo, não quis confirmar qualquer nome, nenhum tipo de especulação, mas o nome mais forte que por enquanto circula lá em General Severiano é do técnico Jorginho, que foi jogador do Flamengo, jogador do Vasco, como técnico do Vasco, inclusive também, do próprio Flamengo, é auxiliar do Dunga na Copa do Mundo de 2010 e que por enquanto está sem emprego na atual temporada. Seria então o nome a ser cotado com muita força no Botafogo, que também não anunciou ainda o Aguirre, o atacante que deve chegar também nos próximos dias. A situação entre jogador e o clube anda um pouco complicada com acerto salarial, então o Botafogo vivendo uma turbulência também para a contratação de reforços e agora sem técnico para a sequência do planejamento de 2018, que envolve também o segundo turno do Campeonato Carioca, no caso a Taça Rio, e o Campeonato Brasileiro desta atual temporada, Daniela. Ô Facincani, tem algumas informações pipocando por aqui de que o Felipe Conceição poderia continuar integrando a comissão técnica do Botafogo. Claro, tá tudo muito quente por aí, mas por acaso você ouviu alguma coisa sobre esse assunto? Pelo semblante do Anderson Barros na entrevista, quando ele foi questionado a respeito do assunto, não dá para cravar a continuidade do Felipe Conceição, apesar dele ter um contrato com a equipe. Ele veio da base, depois trabalhou como auxiliar do técnico Jair Ventura, então tinha um vínculo ainda com o Botafogo por mais algum tempo e, obviamente, que isso pesa numa decisão de ou então pagar uma multa para demitir este profissional de uma forma integral ou então reposicioná-lo burocraticamente em alguma vaga dentro do clube ou então trazê-lo para ser
mais novamente um outro auxiliar de um futuro técnico. Precisa tudo, claro, de um novo acerto, de uma nova negociação com o futuro nome que vai assumir o Botafogo na próxima semana, mas a princípio nenhum tipo de informação foi dada a respeito desse assunto. Felipe Conceição, que se sabe que ele tem contrato com o Botafogo, e pelo semblante do Anderson Barros, repito, que é o diretor de futebol do Botafogo, não dá para cravar a continuidade do Felipe Conceição, nem obviamente como técnico, porque ele foi demitido do cargo, ou então em uma outra função no clube. Legal, Felipe Facincani, muito obrigado pelas informações. O Tigrão tem contrato por 3 anos, caso o Botafogo não queira contar com ele, vai ter que pagar a multa. Que começo de ano, que falta faz Jair Ventura para esse Botafogo. Falando nisso, o campeonato